A paz de Deus com todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O intuito desse vídeo é de alguma forma poder ajudar todos aqueles candidatos que estão estudando ou repassando o MTS e o Inário, tá? Aqui nós sugerimos uma análise teórica dos principais pontos de teorias que aparecem no hino, além de fazermos a linguagem rítmica e o solfejo das 4 vozes. Esse vídeo, pessoal, é mais indicado para quem já terminou o MTS e está em fase de repasse, tá? Porque pode ser que apareça alguma teoria que você não viu ainda se você não terminou todo o estudo. Então a análise teórica é baseada em 12 questões relacionadas ao hino, que nós entendemos, né, que é a principal teoria que aparece nos nossos hinos, né? São teorias que nós vemos no nosso dia a dia musical. Toda vez que a gente olha para o hino, a gente se depara com essas teorias. Então nós elaboramos 12 questões, que são elas. 1. Qual é a média da velocidade ou do andamento, né, do hino? Dá na mesma. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? 3. Qual é o compasso e se ele é simples ou composto? 4. Qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento ou unidade de som, se houver? 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e as ligaduras de valor, se houver, é óbvio. 6. Qual é o ritmo inicial? 7. Qual é a terminação da primeira frase, se é masculina ou feminina? 8. Se houver, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. 9. Se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. 10. Se houver, explique contratempos e em quais compassos aparecem. 11. Se houver, explique quiálteras e em quais compassos aparecem. 12. Se houver, classifique as fermatas e explique. É importante frisar, pessoal, que a gente só vai se aprofundar nessas questões da 8ª até a 12ª se realmente essas questões aparecerem no hino, tá? O intuito desse estudo é a gente trabalhar em cima do hino que nós estamos estudando, ok? Se não aparecer, por exemplo, se não aparecer síncopa nesse hino, a gente vai esperar o próximo hino. Se aparecer, a gente se aprofunda no estudo das síncopas, ok? Se não aparecer, a gente só vai falar, ó, não há síncopas nesse hino e partir para a próxima questão para a gente não perder tempo e o estudo ficar mais dinâmico, tá bom, pessoal? Então é isso, vamos ao estudo. Muito bem, pessoal, vamos começar então a nossa análise, né? Primeira pergunta, qual é a média da velocidade, né, ou do andamento do hino? Para isso, pessoal, a gente vai pegar a nossa mínima, que é 80, e vai somar com a nossa máxima, que é 104. O resultado a gente divide por 2 e nós vamos encontrar a média de 92 batidas por minuto, ok? A segunda pergunta, qual é a tonalidade e a sua relativa menor? Agora nós vamos analisar a nossa armadura de clave. Hoje a nossa armadura de clave está composta por sustenidos. Diz a regrinha, né, que quando a armadura de clave é composta por sustenidos, para eu achar a tonalidade, eu devo pegar o meu último sustenido, né, o meu último acidente, que no caso aqui é o Dó, e elevar meio tom acima do último acidente. Meio tom acima de Dó é Ré, certo? Então beleza, já achei a minha tonalidade maior. Pessoal, aproveitando que a gente está falando de tonalidade, né? A gente já descobriu a tonalidade aqui, Ré maior. Antes da gente achar a relativa menor, eu quero dar uma dica para vocês que a gente sempre passa no nosso GEM, né? Para os candidatos quando eles estão estudando o instrumento, tá? Então assim, eu estou assistindo essa aula, mas eu já estou fazendo aula do instrumento. Então qual a importância de eu descobrir a tonalidade? É só para saber quantos acidentes tem, coisa e tal, em que a música é baseada, campo harmônico, essas coisas? Não. Além disso, isso vai te facilitar no estudo das escalas, tá? Então, por exemplo, esse hino aqui a gente já descobriu que é Ré maior, né? Esse hino aqui ele é legal porque ele tem a escala de Ré maior desenhada na melodia da voz do soprano, né? Então, o que seria a escala de Ré maior? Ó, começa pela nota Ré, lógico, que dá nome à escala. Depois a gente tem o Mi. Depois a gente tem o Fá sustenido, que está aqui, ó, tá vendo? Depois o Sol natural, o Lá natural, o Si natural, o Dó sustenido, que está aqui,
Tá vendo? O Ré natural e aqui o Mi já, não, já seria a primeira nota da segunda oitava, né? Mas, enfim. Então a gente tem aqui, ó, do Ré até o Ré, a gente tem uma escala, né? Aí, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Ré, né? Pode ser que eu esteja desafinado, mas enfim. Então, é o importante da gente estudar a escala no instrumento. Então, toda vez que eu vou estudar um hino com o meu instrumento, eu devo fazer a escala antes. Porque isso aí, além de aquecer, ele vai me mostrar quais são os acidentes que eu vou encontrar durante a melodia do hino, tá? Porque a melodia do hino ela é trabalhada dentro da tonalidade. Então, todos os acidentes que vão estar ali na armadura de clave é o que vão estar contidos dentro da música. Lógico, pode aparecer um ou outro acidente ocorrente e tal, mas a música é baseada nesse tom, né, que está desenhado ali na armadura de clave que a gente acabou de descobrir. Tá certo, pessoal? Então, estudem escala. Agora eu preciso achar minha relativa menor. Como que é a regra? A regra vai ser igual, tanto se a armadura de clave for composta por bemóis ou por sustenido, tá? Como que é a regra? Eu vou pegar o tom, não é mais o acidente, é o tom que eu acabei de achar, tá? E vou elevar uma sexta, ou seja, é uma sexta ascendente a partir do tom. Lembrando que eu vou contar a partir do tom, tá? Ou seja, o nosso tom é Ré, então eu vou começar a partir do Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ok? Então a resposta fica Ré maior e Si menor, tá bom, pessoal? Muito bem, terceira. Qual é o compasso e se esse compasso é simples ou composto? Eu sempre digo para a gente começar descobrindo se ele é simples ou composto, porque isso vai facilitar a minha análise, tá? Como que eu descubro se é simples ou composto? Eu vou observar o número de cima da fórmula de compasso. Se esse número for 2, 3, 4, ou se a fórmula de compasso for C ou C cortada, vão ser compassos simples, ok? Agora, se for 6, 9 ou 12, vai ser compasso composto. Muito bem, aí eu descobrindo se é simples ou composto, para cada um tipo de compasso é uma regra diferente, tá? Nos compassos simples, o número de cima indica para mim a quantidade de tempos que eu vou ter dentro de cada compasso, certo? No caso aqui, o número de cima é 4, então indica que eu vou ter 4 tempos dentro de cada compasso. Se eu vou ter 4 tempos dentro de cada compasso, o meu compasso é quaternário, certo? Então a resposta fica quaternário simples. Quarta questão, qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento e unidade de som, se houver? Por quê? Se houver, porque unidade de movimento e unidade de som, nós só vamos encontrar nos compassos compostos. A gente acabou de ver que esse compasso é simples, então eu só vou ter unidade de tempo e unidade de compasso. Olha que legal, outra coisa interessante da gente descobrir se o compasso é simples ou composto. Nos compassos simples, que é esse caso aqui, o número de baixo indica para mim a figura que vale um tempo dentro de cada compasso. E o que é unidade de tempo? É justamente a figura que vale um tempo dentro de cada compasso. Ou seja, nos compassos simples, o número de baixo já indica para mim a minha unidade de tempo. Eu não preciso nem pensar muito, eu só vou ver lá o número que está, vou pegar a figura equivalente, né? E vou falar, é a figura tal. Nesse caso é a figura número 4, porque o compasso é 4x4, certo? Muito bem, qual é a figura representada pelo número 4 e por quê, né? Então vamos analisar as figuras. A semibreve é a figura número 1. Por quê? Porque hoje em dia, né, na música contemporânea, é a figura que tem a maior duração, né? Vamos mudar aqui, é a figura de maior valor usada atualmente. Por isso que ela é número 1, porque ela é a maior de todas, usada atualmente, tá? Muito bem, a mínima é a número 2. Por quê? Ela é a segunda maior? Não, porque eu preciso de duas mínimas para formar uma semibreve. Aí, se fosse por essa regra, a semínima teria que ser número 3, porque ela é a terceira maior, mas na verdade não é. Ela é número 4. Por quê? Porque eu preciso de 4 semínimas
para transformar em uma semibreve, tá? Então a gente consegue analisar que todas as figuras são frações uma das outras, tá? Aí na sequência a gente tem a colcheia. Por que a colcheia é número 8? Porque eu preciso de 8 colcheias para transformar em uma semibreve. E assim por diante. Depois vem a semicolcheia, fusa e semifusa. Muito bem, então a unidade de tempo a gente já viu que é a figura número 4 e a gente já viu que a figura representada pelo número 4 é a semínima. Agora, qual que é a unidade de compasso? Primeiro eu preciso saber o que é a unidade de compasso. Unidade, o nome já fala, é uma coisa. Unidade, uma unidade é uma coisa, tá? De compasso, ou seja, é uma unidade, uma figura que preenche o compasso inteiro. Tá? É uma figura que sozinha ela preenche o compasso inteiro. Lembrando, eu já falei em outro vídeo, mas vou falar de novo e vou tentar falar sempre para a gente não esquecer, tá? Existe uma diferença entre figura e nota. É errado eu falar assim, unidade de compasso é uma nota que preenche o compasso inteiro. É errado, porque a nota é dó, ré, mi, fá, sol. Nota remete à altura. Tá? E aqui nós estamos tratando de duração, é o tempo que as figuras, né, que as notas se prolongam, tá? É o tempo de duração, né? Isso é figura. Figuras são sinais usados para representar as durações. Notas são sinais usados para representar as alturas, tá? Então nota remete à altura, figura remete à duração, tá bom? Isso é uma informação importante. Então, voltando, o que é unidade de compasso? É uma figura, não é uma nota, é uma figura que sozinha preenche um compasso inteiro. Se a semínima vale um tempo, eu precisaria de 4 tempos para preencher esse compasso, porque afinal o compasso é quaternário. Ou seja, eu precisaria de 4 semínimas, certo? Só que eu não posso usar 4 semínimas com resposta, tenho que usar uma figura apenas. Então eu tenho que transformar essas 4 semínimas em uma única figura, tá? A semínima é número 4, porque eu preciso de 4 para transformar em uma semibreve, então automaticamente a figura que vai preencher o compasso inteiro aqui é a semibreve, tá? É uma questão de relação, a gente tem que fazer um comparativo, né, entre as figuras para a gente poder obter essa resposta aí. É óbvio que com o tempo fica muito claro, você vai olhar para a fórmula de compasso e você já vai saber a resposta, tá? Mas a gente está fazendo esse trabalho entendendo que quem está assistindo, né, tem um pouco de dificuldade ainda em fazer essas análises. Por isso que a gente faz tão detalhado e tão explicado. Mas com o tempo isso fica claro. Você bateu o olho na fórmula de compasso e já fala, é isso e isso. Ó, vou dar um outro exemplo aqui, tá? Para vocês entenderem. Vamos supor que essa fórmula de compasso aqui fosse 4 por 8. Tá? Ou seja, a figura que vai valer um tempo, nesse caso, vai ser a figura número 8. Qual que é a figura número 8? É a colcheia. Por quê? Porque eu preciso de 8 colcheias para preencher uma semibreve. A comparação vai ser sempre em relação à semibreve. Então a unidade de tempo seria a colcheia. E a unidade de compasso? Tá? O meu compasso, ele continua valendo 4 tempos. Só que eu não posso usar mais a semibreve como a figura, porque a semibreve vai passar a valer 8 tempos e não mais 4. Tá? Por quê? Porque a figura que vale um tempo é a figura número 8, é a colcheia. Para preencher esse compasso eu vou precisar apenas de 4 colcheias e não de 4 semínimas, certo? Então eu tenho que transformar essas 4 colcheias em uma figura apenas, tá? Então vamos lá. 2 colcheias se transformam em uma semínima, certo? 2, aí eu vou ter 4 colcheias, 2 vai se transformar em uma e as outras 2 vai se transformar em outra. Eu vou ter 2 semínimas, mas a resposta não pode ser 2 figuras, tem que ser uma apenas. Essas 2 semínimas se transformam em uma mínima. Tá? Por quê? Porque eu preciso de 2 semínimas para formar uma mínima. Ou seja, a resposta seria unidade de tempo colcheia e unidade de compasso mínima, ok? Tá vendo a diferença da gente fazer essa análise, a importância, tá?
Então, muito bem. Então, voltando para o 4x4, a gente já viu número 4, semínima, tá? Então, a resposta fica unidade de tempo, semínima, unidade de compasso, semibreve. Quinta, qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo as pontuadas e as ligaduras de valor, se houver, é claro, nem todo hino tem pontuada nem ligadura de valor, tá? Então a gente vai começar aqui pela primeira figura que aparece no hino, que nesse caso aqui é uma semínima. Aí depois a gente vai ter mais 4 semínimas, aí vai aparecer aqui uma mínima pontuada. Aí aqui repete depois semínimas, aí já vai aparecer uma mínima aqui, ó, sem ponto, ok? E a gente não tem mais nenhuma figura diferente, tá? O hino acaba apenas com essas 3 figuras que aparecem aí, que é a mínima, a semínima e a mínima pontuada. Vamos colocar primeiro o nome das figuras que estão sem ponto e depois da figura pontuada para ficar mais fácil a análise, tá? Lógico que esse hino é fácil, não precisava nem fazer esse tipo de análise que eu vou fazer. Mas eu estou ensinando para vocês, para quando chegar no hino difícil, vocês saberem fazer, principalmente nos compostos, tá? Então, muito bem. A gente vai separar da maior para a menor. A maior é a mínima, a menor é a semínima. E depois embaixo, mínima pontuada. Vamos começar por onde? Sempre a gente começa pela unidade de tempo, porque é a figura que já vem escrita na fórmula de compasso. Então a gente viu que a semínima é a nossa unidade de tempo, ou seja, ela vale um tempo, tá? A mínima, ela está abaixo ou acima da semínima? Ela está acima, ela vale mais que a semínima. Ela vale o dobro da semínima. Então, se a semínima vale 1 e a mínima é o dobro, a mínima vai valer 2. Muito bem, as figuras sem ponto a gente já descobriu. Agora a gente tem a mínima pontuada. O que o ponto de aumento faz na música, pessoal? Ele aumenta metade do valor da figura que ele está pontuando, certo? Então a gente já viu que a mínima vale 2 tempos, mas ela tem um ponto de aumento, né? Ou seja, é uma mínima pontuada, tá? É o valor da mínima mais a metade do valor. A mínima a gente já descobriu que vale 2. Certo? Então, maravilha. E a metade de 2, quanto é? 1, certo? Aí eu vou somar 2 mais 1, 3. Então a mínima pontuada nesse caso aqui vai valer 3 tempos, tá bom? A sexta pergunta, pessoal, qual é o ritmo inicial? Tá, para isso a gente vai analisar todas as figuras que estiverem antes da minha primeira barra de compasso. Isso vai facilitar para mim. Eu tenho aqui uma semínima e já tenho uma barra de compasso. Muito bem, a semínima vale quanto tempo? A gente já descobriu. Vale um tempo, porque ela é minha unidade de tempo, certo? E daí eu já tenho a barra de compasso, indicando que a partir daquele momento é outro compasso, tá? Só que eu preciso ter 4 tempos dentro de cada compasso. E eu só tenho um, ou seja, meu compasso está incompleto. Além de eu só ter um tempo, essa música ela está começando no 4º tempo, porque eu só tenho um. Tá? Então ela está começando num tempo fraco. Segunda observação. Terceira observação, meu compasso é quaternário. Ou seja, eu teria que ter 4 tempos, só que eu só tenho um. Ou seja, eu tenho menos que a metade de um compasso. Essas 3 características indicam para mim que esse compasso é anacrúsico. Tá? Então a resposta fica anacrúsico, tá? Ou anacrústico, tanto faz. Compasso incompleto, música começa no tempo fraco e meu compasso tem menos que a metade. Essas são as 3 características do compasso anacrústico, tá? Sétima, qual é a terminação da primeira frase, masculina ou feminina? Eu sempre indico para vocês olharem no inário, porque no inário a gente tem a indicação de onde termina a semifrase, de onde termina a frase. Tá? Nesse caso, nesse hino, nós não temos semifrase, nós já temos uma frase aqui direto, tá? Então, aonde é a terminação da frase? No inário é representado pela vírgula de respiração grande, que no caso está aqui, tá? Aqui nesse PDF as vírgulas são todas do mesmo tamanho, mas no inário a gente tem a vírgula pequena para semifrase e a vírgula grande para frase, então fica fácil de ver, tá? Muito bem, então a gente tem a nossa terminação de frase aqui na vírgula grande, tá? Da palavra Deus, aqui na primeira estrofe. Muito bem, a última figura antes da respiração é que é objeto da minha análise, tá? É a figura que eu devo analisar. Nesse caso eu tenho uma mínima pontuada em todas as vozes é mínima pontuada. Essa mínima ela inicia onde? Inicia no tempo 1,
vai para o 2 e termina no 3, mas ela inicia no tempo 1. Ela inicia no 1 e morre no 3. Vale 3 tempos, mas não tem problema. Ela nasceu no tempo 1. Então isso indica para mim que a terminação é masculina em todas as vozes. Então essa é a resposta. Oitava, se houverem, explique todos os tipos de ligadura que aparecem no hino. Por que se houverem? Porque nem sempre a gente tem ligadura no hino. Mas nesse caso aqui, na primeira parte a gente não tem nada, mas na segunda parte aparece aqui uma ligadura unindo duas notas aqui de alturas diferentes na voz do contralto, tá? Então, aqui tá bem fácil, duas notas de alturas diferentes, né? Uma tá aqui no Mi e a outra tá no Sol. Então isso caracteriza para mim uma ligadura de portamento, pois unem notas de alturas diferentes, tá bom, pessoal? A nona, se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. É importante para a gente poder fazer esse tipo de análise, eu saber o que é que eu estou analisando. Se eu não tiver o conhecimento do que é síncopa, jamais eu vou achar, tá? Porque eu não sei o que é, então como que eu vou achar, né? Mas, para a gente ganhar tempo, nós não vamos nos aprofundar no assunto da síncopa, porque nesse hino aqui não aparece, tá? Então, vai ficar para uma próxima oportunidade para a gente destrinchar a síncopa bem certinho, tá? Porque nesse hino aqui não aparece. Então, resposta, não aparecem síncopas, tá bom? A décima, se houver, explique contratempo em quais compassos aparecem. A mesma situação, tá? Eu tenho que saber o que é contratempo, porque senão eu não vou conseguir achar. Mesmo que tenha, eu não vou conseguir achar. Então, quem ainda não tem decorado, pega o MTS, né? E dá uma olhada, dá uma lida no que é contratempo e vai procurar no hino, tá bom? Mas aqui é uma análise, coisa e tal, a gente tem que ganhar tempo, né? Então, também não aparecem contratempos nesse hino, tá bom? 11ª, se houver, explique que altas em quais compassos aparecem. Mesma situação, devo saber o que é quiáltera e devo procurar, tá? Lembrando que a quiáltera é muito mais fácil de analisar, porque a quiáltera, pessoal, existem vários tipos de quiáltera, mas a única que aparece no nosso hino são as tercinas. E para ver a tercina, existe uma condição. Isso no nosso cenário, tá, pessoal? Sempre vai ter uma barrinha de união com o número 3 em cima. Isso aí já está indicando para mim que é uma tercina. Se tiver tercina, tem quiáltera, porque é a única que aparece. Então, nesse caso aqui, não tenho, né? Então, resposta, não aparecem quiálteras nesse hino. 12ª, se houverem, classifique todas as fermatas e as explique. Então, a gente vai analisar que a primeira parte não tem nada. Analisando a segunda parte, a gente observa uma fermata na última nota ou na última figura, como queiram. Nesse caso aqui, tanto faz usar nota como figura, tá? Então, na última figura do hino, em todas as vozes, a gente tem uma fermata, tá? Só pelo fato dela estar em cima da última nota, já caracteriza pra gente que ela é conclusiva. Ela está ali na última nota da música, concluindo aquele trecho, aquela estrofe, enfim. Tá? Mas ela está ali concluindo. Então, nesse caso aqui, essa fermata é conclusiva, tá? Então a resposta fica, aparece fermata conclusiva, aparece no final, está concluindo a música, está em cima da última nota, está em cima da última figura, e assim por diante. Qualquer resposta dentro disso, tá ok. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai fazer a linguagem rítmica e o solfejo, tá? A linguagem rítmica e o solfejo hoje foram feitas pelo Leonardo, tá? O Leonardo é filho do nosso irmão Josué, que gravou aí o primeiro hino dos alunos, né? Vamos dizer assim, dos candidatos, né? O Leonardo, eu quero fazer um elogio aberto aqui, né? O Leonardo, ele tá de parabéns, porque ele é um menino novo. Ele completou 13 anos no último sábado agora, dia 28, né? De agosto. Tinha 12 anos até então. E o Leonardo, pessoal, quando ele começou a estudar música, ele era muito tímido, né? Isso é um problema, assim, que várias crianças têm, né? Não é só o caso do Leonardo. Vários candidatos têm, né? Tem outros que são espivitados demais, né? Mas tem alguns que são bastante tímidos. E até nisso, pessoal, a música ajuda, né? O Leonardo hoje ele está transformado, ele é outra pessoa, ele perdeu toda aquela timidez, ele interage, né? É um menino muito inteligente. Se continuar se esforçando como ele se esforça, o pai dele também, que estuda música, pegando no pé dele, ajudando, né? Porque
não é só no Gen que vai aprender, tem que praticar em casa, né? Eu tenho certeza que o Leonardo vai ter um futuro muito bonito na parte musical, né? Então gostaria de parabenizar, né, o Leonardo e agradecer por ele ter enviado aqui os áudios, né? Todos os meninos que estudam com a gente são excepcionais, né? Sem dúvida, todos têm potencial. Os meninos são fera mesmo. Só que às vezes tem aquela questão da preguiça, né? Tem alguns que são muito inteligentes, então acabam deixando um pouquinho de lado porque tem mais facilidade que os outros e às vezes não se aplicam tanto. Então imagina assim, se você tem muita habilidade para uma coisa e você treina aquilo, a tendência é você ficar melhor, né? É aí onde surgem os gênios, né? Porque a pessoa já é bom naquilo que faz. Aí você treina mais ainda, você fica imbatível, né? E às vezes aquele que tem muita dificuldade, mas ele se esforça bastante. E às vezes ele ultrapassa aquele que já nasceu com aquela facilidade, porém não praticou, né? Então aquele que tinha muita dificuldade às vezes supera. Isso eu estou falando, não estou dando um exemplo na música, estou dando um exemplo na vida, em tudo. Tá bom, pessoal? Então é isso, vamos acompanhar aí as lições que o Leonardo gravou pra gente, tá? Deus abençoe, Leonardo, feliz aniversário, né? Que Deus cumpra o desejo do seu coração e continue te abençoando aí na parte musical, tá bom? Então é isso, vamos ficar agora com a linguagem rítmica e o solfejo, vamos lá. Linguagem rítmica soprano. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Linguagem rítmica contralto. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Linguagem rítmica tenor. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Linguagem rítmica baixo. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Solfejo soprano. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ré, fá, ré, lá, fá, ré, do, si, lá, sol, fá, mi,
mi, fá, ré, si, lá, sol, mi, ré, do, si, lá, si, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré, mi, ré, do, ré. Solfejo contralto. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Lá, ré, mi, ré, fá, sol, ré, do, ré, lá, si, fá, mi, ré, do, ré, sol, fá, lá, ré, fá, mi, sol, fá. Solfejo tenor. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Fá, lá, si, do, ré, lá, fá, ré, si, sol, lá, sol, lá, fá, sol, lá, fá, ré, si, lá, si, lá, lá. Solfejo baixo. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ré, do, ré, si, lá, sol, fá, mi, ré, lá, ré, si, mi, ré, do, ré, mi, lá, ré, sol, mi, ré, do, ré, si, lá, sol, fá, si, sol, lá, ré. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido. Não deixem de estudar, se esforcem, tenham bom ânimo. Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.